Muito bem-vindos, meus alunos, à nossa aula de Física do segundo ano do ensino médio, EJA. E hoje nós vamos discutir um pouquinho a convecção térmica, como eu havia dito na última aula. Nós estamos estudando vários assuntos que se relacionam com o calor. Nós vimos na primeira aula o calor e a sua definição, a diferença entre calor e temperatura, a definição de temperatura, escalas térmicas, depois, aliás, escalas termométricas. Depois nós vimos sobre as formas, nós estamos vendo, na verdade, as formas com que nós podemos transferir calor de um corpo mais quente para um corpo mais frio. E nós já vimos a radiação, já vimos a condução e hoje nós veremos a convecção. Bom, eu gostaria de começar a aula fazendo essa pergunta muito esquisita. O que panelas com água ao fogo, né, panelas com água fervente, tem em relação com as estrelas? É isso que nós vamos descobrir hoje. O que tem a ver a água fervendo para fazer café com uma estrela como o Sol, por exemplo. Muito bem, essa é a quinta semana e nós vamos falar sobre a convecção. Bom, primeiro eu só gostaria de comentar o seguinte fato que nós conhecemos sobre estrelas, que a energia que sai da estrela, por exemplo, do Sol, né, que vem para nós em forma de luz, ela é criada, ela é gerada no núcleo, na parte mais interna da estrela. Nessa parte mais interna da estrela é aqui que é formada a energia. É um lugar muito, muito quente, bem mais quente que a parte superior aqui, que nós já vimos que tem mais ou menos 5.500 graus Celsius do Sol, no Sol, né? Então imagina que isso aqui é o Sol, e a energia do Sol ela é formada aqui dentro, na parte interna, no núcleo, e não nas camadas externas. E essa energia, ela é feita por uns processos que nós chamamos de fusão nuclear, certo? Pegando 4 prótons e fundindo eles, fazendo a fusão deles até que eles se tornem hélio. Sim, próton, os hidrogênios e o hélio lá da tabela periódica. Então, olha só, o hélio ele é feito dentro do Sol. E por certas coisas que envolvem, inclusive, a equação de massa de Einstein, nós temos a geração de energia no interior do Sol, aquela parte interna do Sol. E essa luz, ela é transportada da parte interior para a parte exterior. E quando ela chega na parte mais externa, ela é lançada fora em forma de luz, certo? Então nós temos esse transporte de energia, esse transporte de calor para fora da região interna para a região mais externa do Sol. E essa transporte de energia é a forma com que a estrela leva a energia do centro para as camadas mais externas, ok? E olha que interessante, na parte mais de dentro, para fora do núcleo, nós temos uma região onde a energia, o calor, ele é transportado por radiação, e esse processo nós já vimos, né? Mas, nas camadas mais externas ainda, que não são essas entre o núcleo e a parte mais externa, nessa parte mais de cima aqui, nós temos uma região que nós chamamos de zona convectiva. E o que será que acontece nessa zona convectiva? É justamente a radiação, veja só. Aliás, a convecção. Nessas camadas mais externas não acontece com a radiação, acontece a convecção. E o que é a convecção? É um processo que vai levar energia, calor, vai levar calor, certo? Dessas camadas aqui do meio até as camadas de fora por movimento de massas. O que vai acontecer? Essa camada de material que está aqui do Sol vai estar muito quente e porque ela está quente, ele vai vir para fora aqui, subir, esfriar e descer de novo, formando esse ciclo e nessa região que nós chamamos de zona convectiva. Vamos estudar melhor esse fenômeno. O que está acontecendo na camada mais externa do Sol?
A energia, ela é transformada, ela é transportada pelas partículas que vão de um lugar para o outro, certo? Ocorrendo o que nós chamamos de movimento de massas. Vamos pensar numa panela com água. É uma panela, a gente vai fazer café, e aí eu vou colocar água para ferver. Ou então, imagina, se ela esquentar água para fazer arroz, enfim. A água está fervendo, ok? O que está acontecendo? O fogo está aqui embaixo aquecendo a água que está mais próxima a ele. Essa água esquenta, aumenta a sua temperatura. E porque ela está quente, ela acaba subindo. Ela sobe. E nesse lugar que ela deixou aqui, o restante da água mais fria acaba descendo. E aí essa água fria esquenta e acaba subindo. E aquela água fria de cima acaba descendo. E nós começamos a fazer esse ciclo, certo? A gente pode lembrar e fazer a seguinte pergunta. Por que, que a água, então, quente aqui de baixo, acaba subindo? Pela mesma razão que os balões de ar quente, eles acabam flutuando. Justamente por causa da densidade e da temperatura. Okay? Então, o que a gente vai lembrar? Que quando o ar quente sobe, por isso que os balões sobem. Então, o ar frio ele vai descer. A mesma coisa vai acontecer com a água. A água quente aqui embaixo, ela vai subir e a água fria aqui de cima vai descer. É isso que está acontecendo. Veja que nós temos então um movimento de massas. A água estava aqui embaixo, sobe, e a água que estava fria aqui embaixo desce. A gente tem esse movimento então de troca, certo? Água quente sobe, água fria desce. É isso que está acontecendo e cria esse ciclo, porque a água quente que subiu vai esfriar, jogando calor fora para o ambiente, a água fria que desceu vai esquentar, e aí o que vai acontecer? A quente agora sobe, a fria desce, e a gente acaba criando esse ciclo assim de água quente e fria subindo e descendo, ok? Isso que está acontecendo na panela de água. E isso nós chamamos de convecção, que é o que a gente consegue ver aqui. O que é convecção, então? É o transporte de calor de uma região mais quente, como por exemplo aqui, né? No caso, aqui embaixo, da água mais quente aqui embaixo, para uma região mais fria, esse transporte de calor por movimento de massas. Por movimento de massas. Por quê? Porque a água quente sai daqui de baixo e sobe até aqui para cima. E a água fria que está aqui em cima desce, esquenta, sobe, a que estava fria aqui em cima desce e vai fazendo todo esse ciclo, formando essa corrente, esse fluxo de massa. A água, as partículas estão saindo do lugar. E esse movimento que acontece e se repete, nós chamamos de corrente de convecção, que é esse fluxo de massa que vai transportar o calor e sobe e desce. A massa sobe e desce, a água sobe, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E veja bem, então nós já vimos coisas importantes aqui, interessantes, certo? Nós temos a diferença de calor, aliás, a diferença de temperatura. Essa diferença de temperatura vai causar a troca de calor, e nesse caso a troca de calor está sendo feita a partir de movimento de partículas que estão subindo e descendo da região quente para a região mais fria e assim sucessivamente, certo? E olha, então para a gente ter movimento de massas fazendo esse ciclo que nós vemos aqui, nós precisamos então de um meio material, certo? Porque a gente precisa de partículas que vão se movimentar. Mas não pode ser qualquer meio material. Tem que ser um meio material que permite esse movimento. Então nós dizemos que é um meio material fluido, ou seja, geralmente acontece em líquidos e gases, que são esse meio material fluido que vai permitir o movimento de massas, o movimento de partículas.
indo da parte mais quente para a parte mais fria, e aí resfriam e desce para a parte mais quente, assim sucessivamente. Então a gente precisa desse material que vai ser ou gasoso ou líquido para fazer esse movimento. Um sólido não vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque o sólido está parado, as partículas estão paradas. Porque as partículas estão paradas, as partículas não vão sair de um lugar e ir para o outro, como está acontecendo nesse ciclo. O que vai acontecer é que no sólido vai ocorrer o processo de condução de calor, como nós vimos na última aula, lembra? E agora? Então nós já vimos dos três estados da matéria. No sólido acontece a condução, no líquido acontece a convecção e no gasoso acontece a convecção, esse grupinho separado, certo? Sólido, condução, líquido e gasoso, convecção. Ok? E lembrando, por que acontece a convecção em líquidos e gases? Porque é necessário movimento de partículas. No sólido, as partículas estão presas, o que não permite esse movimento. Então, não permite a convecção. Ok? Lembrando só o nominho disso aqui, o nome dessas correntes são correntes de convecção. Ok, mas o que tem a ver com o Sol, lembra? Na última camada do Sol, na parte mais externa do Sol, igual eu tinha mostrado, a gente tem a camada, a zona de convecção. Então, o que acontece na panela fervendo água está acontecendo no Sol. O material do Sol sai da parte mais quente, sobe até a superfície e desce e continua fazendo esse movimento. Tanto é que é esse movimento das correntes de convecção que vão explicar a aparência granulada do Sol. Essa aparência que estamos vendo nessa foto aqui. Está vendo que tem região mais branca e região amarela e região mais escura? Essa região que é mais branca e mais amarelada é mais branca e mais amarelada porque é a parte que o material está subindo. Então o material ele vai subir e o que vai acontecer? Liberar o calor, no caso em forma de luz, esfriar, porque perdeu o calor, e descer, certo? Então nessa parte mais clara é a parte do material quente que está subindo e liberando energia através de luz, liberando calor na forma de luz. E aí esse material esfria e acaba descendo. Na parte que ele desce, aparece, ele dá a impressão de estar mais escuro. Por quê? Porque está menos quente que a parte mais clara. A parte mais clara é material que sobe, a parte mais escura é material que desce, formando todas as correntes de convecção, que é exatamente o mesmo princípio físico que está acontecendo lá na nossa panela de água fervente. Isso que é muito legal. A física, ela está presente em muitos lugares, muitos lugares. Então é isso aqui que está acontecendo. Imagina que essa aqui é a camada mais externa do Sol, certo? Está mais quente aqui embaixo, aqui em cima está menos quente no caso. E nós temos esse calor, essas camadas de ar aqui que estão subindo, certo? Subindo. No caso, elas sobem porque estão mais quentes. Chega aqui, esse fluido, no caso, esse no Sol é um tipo de gás muito quente, ele vai liberar energia em forma de luz aqui em cima. E porque ele libera, ele joga fora o calor, certo? Ele sobe aqui quente, sobe, e chega aqui e libera calor. Porque ele perde calor, ele esfria. Então, se ele esfria, ele acaba descendo, porque o gás quente sobe e o frio desce, certo? Então, o frio, esse mais frio, acaba descendo, esquenta e sobe, libera calor, esfria, desce, esquenta e assim vai, certo? Então, o calor está sendo transportado a partir do movimento das partículas aqui. E é isso que está acontecendo no Sol, criando essas correntes de convecção. Okay? Igual nesse vídeo, onde nós temos aqui as células de Banach.
as células de Bénard, está explicando justamente esse movimento das correntes de convecção. Veja que nós temos aqui essa convecção acontecendo, essas correntes saindo lá de baixo desse pote, que está mais quente a região de baixo, subindo para a parte de cima, liberando calor, esfriando e descendo de novo. Vamos assistir de novo. Olha só. As correntes de convecção se formando. E mais interessante, nós estamos vendo aqui uma aparência muito parecida com aquela que nós vemos no Sol, né? A gente está vendo uma aparência granulada também, justamente por causa das células de convecção, né? Dessas correntes de convecção subindo e descendo. Veja só. Essa aparência desse líquido, esse líquido está com essa aparência justamente por causa das correntes de convecção. E veja que é exatamente o mesmo princípio que explica essa aparência aqui do Sol. São as correntes de convecção. Muito bem, então, como eu havia dito, esses grânulos solares, essa aparência do Sol aqui, tudo cheio de pelotinha, ela acontece por causa dessa camada exterior aqui, dessa camada mais externa, onde acontece convecção no Sol, certo? E essa convecção tem esse movimento de material, certo? Esse movimento das partículas, que vão produzir essa aparência cheia de pelotinha, esses grânulos solares, justamente por causa das correntes de convecção, ok? Mas a convecção, será que existe só nas estrelas ou só na minha panela? Não, não existe. Existe em muitos lugares a convecção. É uma coisa muito interessante. Por exemplo, nós sabemos que as placas, a deriva continental, ela é explicada a partir do movimento das placas tectônicas, né? Terremoto e tudo mais. Então, como é que acontece o terremoto? A crosta terrestre, ela é subdividida em várias placas muito grandes. E quando uma placa, por exemplo, ela bate uma na outra e acaba uma entrando em cima da outra e indo embaixo, elas acabam batendo, isso gera ondas sísmicas, ou seja, terremoto. Mas se elas se encontram, elas têm que se mover. Por que elas se movem? Aí que está. Acontece que na Terra, quando nós estamos falando da Terra, certo? Aquilo que a gente aprende em geografia, movimento das placas tectônicas, né? Deriva continental. O manto terrestre está funcionando como um fluido, certo? Um fluido. E esse fluido, a parte de dentro, a parte da Terra, mais interna da Terra, está quente, mais quente do que a parte externa aqui da superfície. Então, nós vamos ter transferência de calor da parte mais quente para a parte mais fria. E isso acontece aqui por convecção. Convecção térmica. E essa convecção vai ter como características correntes de convecção. E essas correntes de convecção que ascendentes, ou seja, para cima, vão acabar empurrando as placas tectônicas que estão aqui. Porque, pensa assim, calma que eu estou um pouco confuso. Aqui, o material do interior da Terra está subindo porque está quente, chega aqui e acaba empurrando a placa quando ele faz aquele movimento das correntes de convecção. Ele vai empurrando a placa. Se ele empurra a placa, existe a deriva continental, ou seja, os continentes saem do lugar, aquela história da Pangeia, e inclusive pode ser que uma placa esteja afastando para esse lado, a outra placa esteja afastando para o outro, e elas acabam colidindo e gerando terremotos e tudo mais, certo? Aqui nós temos uma simulação do movimento do manto da Terra, das correntes de convecção da Terra, formando essas correntes aqui, ó, mais quente, subindo e descendo aqui, tá vendo? Mais quente aqui, subindo e descendo. Então, isso explica os terremotos. A convecção ajuda a explicar os terremotos.
Também na geladeira, é lógico. A gente não ia ficar com exemplos tão difíceis assim de imaginar, né? A nossa geladeira, ela funciona também com o princípio da convecção. Porque o que gela mesmo é a parte do congelador, certo? Estou dizendo essas geladeiras que tem o congelador aqui em cima. O congelador, que está aqui em cima, é aqui que vai acontecer o refrigeramento, o resfriamento, aliás. E essa parte aqui que vai ser resfriada e vai estar uma temperatura muito baixa. Só que lembra que o ar quente sobe, e o ar frio desce, ok? Então, o ar gelado aqui vai descer, passar perto dos alimentos. Enquanto ele passa pelos alimentos, ele recebe calor dos alimentos, certo? Então, ele recebe calor dos alimentos, os alimentos ficam mais frios, o ar fica mais quente, e quando ele chega aqui embaixo, na parte de baixo, o ar já está bem mais quente. E porque ele está quente, ele acaba subindo, certo? E ele sobe aqui para perto do congelador, perde calor, porque ele vai resfriar, o ar resfria de novo e continua esse ciclo fazendo uma corrente de convecção dentro da geladeira. É por isso que muitas vezes nós temos prateleiras com grades dentro da geladeira para facilitar a passagem das correntes de convecção, ok? Num ambiente onde a gente tem o ar condicionado, por exemplo, o ar condicionado, por que ele é colocado na parte de cima? Porque o ar condicionado ele quer resfriar o ambiente. Então, nós colocamos ar frio saindo do ar condicionado, mas o ar frio desce. Então, ele vai descendo, resfriando o ambiente e o ar acaba esquentando e o ar quente acaba subindo, porque o frio desce e o quente sobe. O quente acaba subindo, entrando em contato com esse ar frio, que vai resfriando todo o ambiente, fazendo todas essas correntes, essa corrente de convecção aqui, ok? Então também explica o funcionamento do ar condicionado e dos aquecedores, que no caso o aquecedor ele é colocado na parte de baixo. Por que é colocado na parte de baixo? Porque o ar quente ele tende a subir. Se a gente coloca o ar condicionado aqui embaixo, por exemplo, o ar vai ficar só na parte de baixo e não vai resfriar a nossa sala. Então a gente tem que colocar ele aqui em cima para ele descer e fazer o movimento das correntes de convecção. Okay? Último exemplo é um exemplo muito interessante. Existe uma espécie de urubu, acho que é urubu, mas é uma ave africana e também isso se aplica a várias outras espécies de ave, que eles procuram o alimento de muito alto do céu, certo? E eles procuram alimento muito alto do céu e acabam descendo para pegar a presa. Acontece que se eles forem subir muito alto no céu de novo para procurar outra presa, batendo asas, eles vão gastar muita energia. Eles vão se cansar muito fazendo isso, batendo asas. Então, o que eles fazem? Eles pegam carona nas correntes de convecção ascendentes, fazendo espirais. Então, nessa região aqui, você tem uma região montanhosa com pedras. Uma região com pedras. E as pedras de coloração escura. Então, essa região aqui vai esquentar com mais facilidade que a região com grama, por exemplo. Essa parte esquentando com mais facilidade vai esquentar o ar que está aqui também. Então esse ar aqui vai ficar quente e vai acabar subindo. Então você vai criar correntes de convecção ascendentes aqui nessa volta. E o que essas aves fazem? Elas pegam carona nessas correntes de convecção ascendentes, fazendo espirais, subindo até a altura que elas pretendem chegar. Isso é muito interessante. Então elas ficam fazendo isso para ir procurando as presas, e elas ficam pulando de corrente de uma corrente de convecção até outra corrente de convecção, para não gastar muita energia, para não se cansar muito, batendo asas para se manter numa altura, numa altitude grande o suficiente. Então elas fazem esse movimento
pegam carona aqui nas correntes de convecção ascendentes, aí buscam uma outra corrente de convecção e vão subindo, ok? Bom, essa foi a nossa aula de hoje sobre convecção. Coisas importantes a se lembrar que acontece em líquidos e gases, acontece movimento de partículas, certo? As partículas que vão sair do lugar e levar o calor consigo, e que isso gera, portanto, uma corrente de convecção. Então, 3 palavrinhas-chave. Material fluido, ou seja, líquidos e gases. Movimento de massas, ou seja, as partículas saem do lugar, levando o calor de um lado para o outro, e esse movimento cria, a terceira palavrinha, corrente de convecção. Ok? Então, façam os exercícios da apostila, que serão corrigidos numa próxima aula, e podem tirar todas as dúvidas que puderem, que vocês quiserem comigo. Tenham todos, então, bons estudos.